Professor, duas perguntas só? Dois Isso. problemas? É mais rápida a prova, né? Aí, cada exercício vai valer 666, né? Pelo que eu fiz aqui. Eu acho, sei lá. É dos 2.000 pontos, né? Metade que é 2.000 pontos. Mas vamos lá, depois a gente discute mais sobre a prova. Essa prática que a gente vai fazer agora é sobre o assunto conservação de energia. E nós resolvemos vários problemas, né? Normalmente, nesses problemas de conservação de energia, a gente tem transformação de um tipo de energia em outro. Então, a gente resolveu alguns problemas, por exemplo, né, em que você tinha um trajeto, né? E aí o corpo estava num lugar elevado e trafegar, né, no trajeto, ele passa a ter velocidade. Então, a gente tinha um estado que ele estava numa posição elevada, depois ele vinha para um estado numa posição mais baixa e aqui com velocidade. Então, esse tipo de problema, né, de transformação de um tipo de energia em outra, né, foi os nossos assuntos das aulas teóricas. E nós vamos ver isso hoje na prática também. Bem? Acompanhe comigo ali, pessoal. Nós vamos usar novamente prática o plano inclinado. Esse aqui é o que vocês estão vendo. Ó. Vocês estão vendo aí o plano inclinado? Está aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo ver aí o plano inclinado? Consegue ver aí, pessoal? O plano inclinado? Sim, muito bom. Estou vendo o equipamento em cima de uma mesa, professor. Isso, exatamente. O que constitui, né, esse nosso plano inclinado? Como a gente fez na semana passada, né, a gente desloca corpos sobre o plano inclinado para estudar o movimento. É o que nós vamos fazer hoje novamente, tá? Então, hoje a gente vai fazer um problema de conservação de energia. Então, nós vamos pegar esses objetos e fazê-los andar, né, sobre o plano, estudando a transformação de energia potencial em energia cinética. Bem, o primeiro passo aqui para usar o plano inclinado é verificar se o nosso referencial está correto. Então, a gente usa esse nível aqui para ver se nosso plano inclinado está corretamente nivelado. Vamos ver aqui. Olha lá. Veja que a bolha está centralizada no nível, né? Então, mostrando que o plano inclinado está nivelado. Se não tivesse, a gente teria que nivelar. Então, dessa forma, a gente tem um horizonte aqui bem definido, tá bem? Bem, o que mais que a gente tem aqui no nosso experimento, né? Num plano inclinado, aqui a gente tem a inclinação do plano. Então, vamos posicionar esse fuso, né? E inclinar o nosso plano inclinado num certo ângulo. Para esse experimento, a gente vai usar o ângulo de 20 graus. Então, funciona assim, né? Eu giro o fuso e ele articula o plano inclinado. E eu vou fazer isso, vou girar esse fuso até uma certa inclinação, nesse experimento, 20 graus. Então, isso que eu estou fazendo, né? A ideia é vocês
acessarem lá o experimento e refazerem essa prática, conferindo então os resultados. Vocês estão conseguindo ver aí, articulando o plano? Sim, professor. Maravilha. Vamos lá. Então, aqui a marca, cada marquinha dessa aqui é 1 grau, né? Aqui tem a marca do 20 graus. Ponto. Tá nos 20 graus de inclinação. Vejam, né? Que além na nossa bancada tem um sensor, que é o mesmo que a gente usou semana passada, que é um sensor fotoelétrico, ou seja, ele lê luz, né? Lê a passagem de um objeto, porque ele emite luz e consegue perceber um objeto que obstrui a luz, né? Então ele consegue identificar a passagem de objetos por ele, né? E quais são os objetos que nós vamos usar dessa vez, né? A gente tem aqui, sobre o plano inclinado, travado nele, né, um anteparo, um batente, certo? Esse batente ele vai servir de referencial, posição inicial para esses corpos de prova que nós vamos usar aqui, tá? Então, nós vamos colocar o corpo de prova sobre o plano inclinado, ó. Nós vamos colocar o corpo de prova sobre o plano inclinado e deixá-lo se deslocar nesse plano. Mas notem que esse objeto, né, se deslocando no plano, ele parte desse referencial, que é esse batente. Então, nós vamos verificar que posição dessa régua, né, está esse batente aqui, para a gente saber o deslocamento, né? Outra coisa que nós vamos fazer é posicionar o nosso sensor numa posição determinada, conhecida, né? Vamos fazer isso. Vamos colocar esse sensor. Eu posso deslocar ele aqui, vocês estão vendo, né? Vamos colocar ele aqui na posição 300 milímetros. É uma posição de referência, né? Então, esse aqui vai ficar como se fosse a posição final dele, 300 milímetros. Aí. E a posição inicial, a gente vai ler aqui. Então, eu dei um zoom ali no nosso batente. Notem, né? Se eu olhar aqui o final do batente, ele está alinhado com a posição 60 milímetros. Então, 60 milímetros é a nossa posição inicial. 60 milímetros. E a nossa posição final, que a gente já definiu ali, é 300 milímetros. Ok. O que mais que a gente vai definir aqui no nosso experimento? O sensor está posicionado, eu preciso ligar ele para funcionar, né? Para ligar ele, nós vamos usar um cronômetro eletrônico, né? Então, eu vou ligar ele aqui na tomada e tal. Muito bom. Vou apertar esse botão aqui para ligar o cronômetro. Pode ver que eu liguei ele. E agora eu vou configurar o cronômetro, esse cronômetro digital, para o nosso experimento. Então, vou falar aqui a linguagem é português, esse aqui é o botãozinho que a gente aperta, ó, esses 3 botões aqui. No caso, o português é a função, selecione a função. Então, a função que eu vou selecionar aqui para o nosso experimento é a função 2. Vou
clico aqui para o lado, ó, função 2, e OK. E aí, veja, aparece um pedido de largura. Quem que é essa largura aí que ele está me perguntando, né? Essa largura é a largura do objeto que vai passar pelo sensor. Por que o sensor precisa saber essa largura, né? Porque ele vai contabilizar, né? Nós vamos medir nesse experimento a velocidade. Então, ele precisa saber o tempo, a largura, né, do objeto para calcular o tempo e transformar isso em velocidade, espaço e tempo, né? O tempo ele mede e o espaço a gente vai determinar para ele como a largura do objeto. Tá? A gente já vai preencher essa largura aqui. Mas antes, eu preciso também conectar, né, o sensor na entrada aqui. Nesse caso aqui, a nossa entrada é a S0. Muito bom. Veja que o objeto que nós vamos usar nesse experimento é um cilindro. E a gente tem dois tipos de cilindro. Tem esse cilindro maciço, que tem diâmetro externo 50 e massa 300 gramas. Então, quem que é a largura que o sensor vai ler, né? É o diâmetro desse cilindro, é os 50 milímetros de diâmetro externo desse cilindro, essa aqui é a largura. Outro objeto que nós vamos usar, nós vamos fazer o experimento com dois objetos diferentes. Outro objeto é um cilindro também, mas esse cilindro aqui, ele não é maciço, ele é vazado, é um cilindro oco. O centro dele é um anel, então, né? Então, ele não tem o centro. Esse cilindro oco, né? Ele também tem o mesmo diâmetro do outro. Então, a largura é a mesma, é 50. Porém, a massa dele é menor. Ó. A massa aqui é de 110 gramas. E o diâmetro do cilindro é 40 milímetros. Então, sabendo disso, a gente consegue configurar o nosso experimento. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar o experimento. Como passou pelo sensor, ele achou aqui um valor, né? Mas vamos repetir. Inserindo a largura, então, como vocês entenderam ali, que é o próprio diâmetro do objeto, que é os 50 milímetros. Então, aperto aqui para cima, até dar 50 milímetros, para configurar o meu sensor. Dou OK. E agora estou preparado para começar o experimento. Então, primeiro, nós vamos fazer o experimento com o cilindro oco. Eu vou anotar aqui os resultados. Ó. Tá bem? Vamos lá. Vou colocar o cilindro oco aqui. Desculpa, o oco é o outro, né? Deixa eu pegar ele aqui. Aí. Pronto. Coloquei ele aqui e solto o objeto, ele se desloca e vai passar pelo sensor. Veja que, como o sensor é ótico, né, ele ilumina o objeto no momento da leitura. Viram aí? Muito bom. Vamos ver o resultado que a gente obteve. Então, 0058 é o tempo, né, que ele mediu, mas o que a gente vai anotar mesmo é a velocidade. Ó. A gente clica aqui para o lado e
ele calculou aqui a velocidade de deslocamento do objeto. Então, 0,8620 é a velocidade medida. 0,8620. Vou anotar ela aqui. Tá, em metros por segundo, tá? Muito bom. Nós vamos repetir o experimento 3 vezes, tá? Então, vamos repetir. Infelizmente, eu tenho que colocar de novo aqui a largura cada vez que for fazer as repetições. Vocês estão conseguindo acompanhar aí a ideia do problema? Notem que, como a gente está estudando a questão da transformação da energia, né? Vamos ver o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando um objeto, colocando ele numa posição com energia potencial, né? Porque ele está num ponto mais alto, e deixando ele se deslocar. Então, na medida que ele se desloca, ele perde energia potencial, porém ganha energia cinética, né? E quando ele passa pelo sensor, nós medimos essa energia cinética, que é na forma de velocidade. Então, vamos ver aqui qual foi a velocidade medida. 89,28. Muito bom. Mas, lógico, ele também tem energia potencial. Opa, vamos repetir aqui, né? Ele também tem energia potencial quando passa pelo sensor, tanto que ele não para, né? Ele continua o movimento ali. Então, na posição do sensor, ele tem tanto energia cinética como energia potencial. Já na posição inicial, ele só tem energia potencial, já que ele parte do repouso. Muito bom. Vamos medir, então, novamente a velocidade. Vamos fazer 3 repetições. Vamos medir a velocidade aqui desse cilindro, né? Que na verdade é um anel, já que o centro dele é vazado. É 89,28, bateu aí com o último resultado. Muito bom. Agora, nós vamos fazer com cilindro maciço. Pedir para repetir aqui. Então, vou inserir novamente aqui a largura do objeto, que é 50 milímetros. Mesmo trocando, né, o nosso corpo de prova, a largura permanece a mesma, já que, propositalmente, né, os dois têm o mesmo diâmetro externo. Vocês devem estar pensando assim, né, por que a gente está fazendo experimento com um cilindro oco e outro maciço? Será que vai dar alguma diferença? Vocês
querem dar um chute? Se vai dar igual ou se vai dar diferente? Alguém acha que vai dar diferente? O professor aí desconsidera atrito? Sim, ele considera atrito sim. Considera atrito sim. Porque é um experimento, né? Então, acho que vai dar diferente, não? Você acha que o atrito dos dois é diferente? Ó, a velocidade obtida foi 1 metro por segundo. Eu vou anotar aqui enquanto a gente conversa. Você acha que o atrito são diferentes porque o peso é diferente? Acho que sim. Certo. Ou não? O atrito é influenciado pelo peso do objeto, sim, né? Por causa da normal, né? Então, o atrito pode ser diferente mesmo, né? Também, eu não sei o material dos corpos de prova, se é exatamente o mesmo, né? Pode ser que haja alguma diferença de atrito, sim. Mas outra diferença que há, né? É um conceito que a gente não viu muito profundamente, a gente viu rapidamente numa aula que nós fizemos com o exercício do ENAD, né? E diz respeito à inércia. Então, o que é inércia, né? A ideia é o seguinte: você acha que para rolar um cilindro maciço, a dificuldade de você rolar um cilindro maciço é a mesma dificuldade de rolar um cilindro oco? Olha que pergunta estranha, entendeu? Não, maciço deve ser mais difícil de ser movido. Mas de ser rolado. Aí você fala, mas ele é mais pesado, né? Mas o motivo é o peso só. Então, ó, a velocidade agora deu 0,9803. Vou anotar aqui para vocês. Minha teoria tá ganhando força. Então, esse é um conceito que a gente vai ver melhor hoje, né? Que é a ideia de inércia, né? O que é inércia? A inércia ela mede a dificuldade de você tirar um corpo do repouso. Então, é um conceito muito usado, inércia, né? Principalmente em máquinas, né? Que tem movimento, né? Já que a inércia está ligada ao movimento, né? Então, por exemplo, assim, tem um exemplo muito conhecido, né? Que é o volante que tem no motor do carro. O volante que tem no motor do carro, ele faz com que o motor não pare, ele mantém o motor funcionando através de uma inércia, né? Então, a função do volante é criar uma inércia do motor funcionando, gerando uma dificuldade do motor apagar, né? Então, por exemplo, imagina um motor diesel, né? Que nem precisa da explosão para continuar o movimento. Da explosão não, da faísca, né, elétrica. Então, o que mantém o motor funcionando sem parar é o volante, né, que gera uma inércia no movimento do motor. E como que é o volante? O volante é um cilindro maciço que existe uma dificuldade de fazer ele entrar em movimento, mas superando essa dificuldade, é difícil parar depois, né? Então, o resultado aqui, 0,416. Esse conceito, né, é o que a gente vai ver aqui, agora, no nosso experimento. 0,416. Maravilha. Então,
esse é o nosso experimento, tá? Nós, então, coletamos aqui 6 valores de velocidade, aí está em metros por segundo, tá? Esses valores. Tem outras informações, é claro, né? Que é como a gente configurou o nosso experimento, né? 20 graus de inclinação, a posição do anteparo, a posição do sensor. Então, nós vamos usar agora todas essas informações para fazer a análise dos resultados. Então, para fazer a análise dos resultados, nós vamos usar um software de planilha. Tá bem? Então, vou usar aqui o Excel, que a gente costuma usar. Já usou nas outras aulas, né? Mas poderia ser qualquer software de planilha, por exemplo, o Office aberto e tal. Só um minutinho aqui. Está abrindo aqui o programa. Minutinho, pessoal. Pronto, agora vocês estão vendo aí a tela do Excel. Eu deixei ela assim bonitinha, né? Preenchida, para a gente não gastar tanto tempo aqui, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente vai preencher inicialmente os valores que a gente obteve de velocidade. Então, com o cilindro maciço, né? Se vocês acompanharam lá, o primeiro valor foi 1, o segundo valor foi 0,803 e o terceiro valor foi 1,0416. Aqui, eu vou para os cálculos, né? Nós vamos usar a média desses valores aqui. Vocês estão acompanhando aí a tela do Excel? No cilindro oco, os valores foi 0,8620, 0,8928, e depois repetiu esse último número aqui. Cada vez que vocês usarem, né, aquele aplicativo lá, né, vocês vão obter valores diferentes, tá? Então, esses valores mudam cada vez que usa lá o aplicativo. Eu anotei os valores que a gente obteve agora mesmo, aqui, para poder mostrar aqui para vocês. Então, essa é a velocidade em metros por segundo que a gente obteve do nosso experimento. Tá, então, veja aqui, eu fiz um esqueminha do plano inclinado. Para a gente estudar energia, a gente viu, né, que a gente precisa, na verdade, de pontos, né, não do caminho, né? Então, nós vamos ter 2 pontos de referência, que é o inicial, né, ele lá no anteparo, e o ponto final, que vai ser na passagem do sensor. Então, a gente tem um certo deslocamento aqui, né? E a gente conhece esse deslocamento, essa distância aqui, né? Como que é essa distância aqui, né? Vocês devem se lembrar que eu posicionei o sensor na posição 300, que era a nossa posição final. Mas a nossa posição inicial não era 0. Vocês devem se lembrar ali que tinha um anteparo que estava na posição 60. Então, dos
240 milímetros é o nosso deslocamento total no experimento. Bem, aqui eu vou colocar o ângulo 20 graus que a gente usou, né? E veja, para a energia potencial, a energia de posição, o que importa, né, não é a cota 240, mas sim a cota de altura, né, que a gente não sabe qual é. Mas a gente consegue calcular, né, olhando para esse triângulo aqui, olha só. Olhando para esse triângulo, a gente consegue calcular a altura. Como que a gente faz? Ó, essa medida aqui com o ângulo é o cosseno. Essa medida sem o ângulo aqui é o seno. Então, o seno é o cateto oposto, que é a altura que a gente quer saber, pela hipotenusa. Então, a altura é a hipotenusa vezes o seno. Então, aqui só vou fazer o seguinte, para o Excel, né, ele não calcula o ângulo em graus, ele sempre calcula em radiano. Então, eu vou transformar esse ângulo de graus para radiano. Como que eu faço isso? Basta pegar o ângulo em graus, né? Multiplicar por π, aí você pode escrever π aqui no Excel, ele entende, e dividir por 180, né? Já que π é 180 graus. Pronto. Essa aqui é a medida do ângulo em radianos. E agora sim eu consigo calcular fazendo o deslocamento, que é o 240, vezes o seno do ângulo, pegar em radianos. Muito bom. Então, 82,08 milímetros é a altura em que eu estava na posição inicial lá, né? Então, vamos olhar essa posição inicial. Como que é a energia nessa posição inicial? Olha, tem uma energia potencial, não é? Essa energia potencial, ela é equacionada por mgh. A gente já viu várias vezes isso, né? Energia potencial, mgh. Então, aqui eu vou escrever o valor da energia em joule, né? Então, vou pegar a massa do corpo maciço, ela vale 300 gramas. Então, é 300 gramas, né? Só que, como o joule está no sistema internacional, eu tenho que converter de gramas para quilogramas, né? Quilo é 1000 gramas, então eu tenho que dividir por 1000. A aceleração da gravidade, eu vou escrever 9,81, e a altura, né, é essa que a gente calculou, 82. Essa aqui é o cálculo esse aqui é o valor em joule. Eu só errei aqui o seguinte, notem que aqui é 82 milímetros e eu tenho que converter para metros, né? Então, também tenho que pegar essa medida de 82 e dividir por 1000. Pronto. Agora sim, eu tenho o valor em joule da energia potencial na posição A. Vou fazer isso para o oco também, né? Então, o corpo de prova oco, a massa é 110, vou dividir por 1000 para passar para quilo, multiplicar por 9,81, metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 82, também tem que dividir por 1000 para passar para metros. Pronto. Então, anotem, né, que a energia do oco é menor que o maciço, porque a massa é menor. A energia cinética na posição A, olha, partiu do repouso. Então, se não tem velocidade, não tem energia cinética. Então, é zero. A energia cinética dos dois corpos é zero. Então, a energia total, né, do ponto A é a própria energia potencial. Okay? Muito bom. Mas e no ponto B? O ponto B, como é a energia potencial do ponto B? A gente estava conversando que o ponto B tem uma certa energia potencial, mas notem que o nosso referencial é o próprio ponto B. Então, o nosso ponto B está no ponto zero do nosso referencial de altura. De tal forma que a posição potencial no ponto B é zero, porque a gente falou que no ponto B a altura é zero. Se a altura é zero, a energia é zero. Então,
energia potencial em B é zero para os dois corpos. E a energia cinética, né? No ponto B, ele tinha velocidade? Sim. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Qual que é a equação da energia cinética? É mv quadrado, só que é meio de mv quadrado. Opa, então é fácil calcular, né? Então vamos calcular meio vezes a massa do maciço, que é o 300, vou dividir por 1000 aqui para converter, vezes a velocidade, que já está no sistema internacional, ao quadrado. Né? Chapéuzinho 2, prontinho. Essa aqui é a minha energia cinética no ponto B do maciço. E do oco, qual que vai ser? Meio vezes a massa do oco, só vou converter aqui, vezes a velocidade do oco, eu já sei, já está no sistema internacional, ao quadrado. Muito bom. E aqui, agora, uma coisa para a gente discutir. Mas, além do corpo de prova se deslocar, né, ter a translação dele, ou seja, se mover ao longo do deslocamento, ele rotacionou, ele girou. Então, quando o corpo de prova, já que ele é cilíndrico, né, ele desce, ele roda, ele gira em torno de si mesmo, é uma rotação. Então, parte do movimento não está na translação, mas está na rotação. E a gente precisa de uma certa energia para rodar o corpo de prova. Então, existe uma parcela da energia cinética que está na rotação do corpo de prova. Essa parcela da energia cinética que está na rotação é o que está equacionado aqui do lado para vocês. A energia cinética de rotação é meio do I, que é o momento de inércia, vezes o ômega, que é a velocidade de rotação, ao quadrado. Ah, mas como que eu calculo o I, né, o momento de inércia? Está mostrando aqui para a gente, ó. E é diferente, ó, do corpo de prova maciço, é o N da massa raio ao quadrado. E do corpo de prova vazado, é meio massa raio externo ao quadrado mais o raio interno ao quadrado. Então, a inércia dos corpos de prova são diferentes. Já a velocidade de rotação, né, em radianos por segundo, é a velocidade dividida pelo raio do corpo de prova. Então, vamos calcular essa energia, inicialmente calculando cada termo aqui. Então, primeiramente, há o momento de inércia, que a gente chama de I. Então, o momento de inércia do corpo maciço, está mostrando aqui para a gente do lado, é o meio vezes a massa do corpo maciço, vezes o raio externo, né, ao quadrado. O raio externo é 50, né? Aqui eu também tenho que converter, então vou colocar entre parênteses aqui só para ficar mais fácil. Aqui, convertendo para metros, né? E depois elevando ao quadrado. Muito bom. Pronto, esse aqui é o momento de inércia do corpo maciço. Vou fazer agora o cálculo de inércia do oco. Então, meio também, vezes a massa do oco, vezes, né? Então, vamos lá, agora tem que tomar cuidado, ó. O raio interno é 40. Mas eu vou pegar o 40 aqui, 40, e dividir por 1000 para converter, né? E levar ele ao quadrado. Muito bom. Mais o raio externo, que é o 50, dividido por 1000 também, elevado ao quadrado. E agora eu fecho esse parênteses de fora aqui, que é o parênteses que está aqui na equação, esse parênteses em preto aqui de fora. Muito bom. Aí, momento de inércia. E o ômega, né, é a velocidade, que é do maciço, é essa daqui, dividido pelo raio.
o raio é o do maciço, né? É o 5. Só que acabei de notar aqui que eu cometi um erro. O raio, esse aqui é o diâmetro, né? Então o raio tem que dividir por 2, tá? Que é o que aparece na equação aqui, é o raio. Então tem que dividir por 2 também por 1000 para converter, né? Então esse dividido por 2, dividido por 1000 para converter é o raio do maciço. Esse eu vou levar ao quadrado para calcular o ômega. E eu vou corrigir aqui, pessoal, olha só. Na hora que eu peguei o 50, que é esse valor em verde aqui, eu tinha que ter dividido ele por 2 também, já que a informação ali da equação é raio, não o diâmetro. Desculpa aí, estou corrigindo aqui. Do mesmo jeito que quando eu peguei o valor em verde aqui, também tinha que dividir por 2, e o em rosa aqui também dividir por 2. Pronto. Agora sim. Agora está bonitinho. E não tem nada de quadrado aqui, é só dividir pelo raio. Muito bom. Agora sim, ó. Agora eu estou acertando aqui o valor. Muito bom. Vamos calcular agora o ômega do oco, que é a velocidade do oco, dividido, a velocidade já está no metros por segundo, pelo raio do oco. Só que agora, que raio que é esse? É o externo. Então, esse aqui é o 50. Só que 50 é o diâmetro, então eu vou dividir por 2, vou dividir por 1000 para converter para metro, e pronto. E agora eu consigo calcular a energia cinética rotacional simplesmente fazendo meio do momento de inércia vezes o ômega ao quadrado. E aqui, novamente, meio vezes inércia vezes ômega ao quadrado. Pronto. E agora eu vou fazer a somatória de todas essas energias aqui, ó, no ponto B do maciço e no ponto B do oco. Muito bom. Agora vamos analisar os resultados, pessoal. Notem que a energia no ponto A do maciço era 0,24. No ponto B, 0,22. É menor, portanto. O que aconteceu? A energia diminuiu do ponto A para o ponto B. O mesmo aconteceu no oco, era 0,09. No ponto B passou a 0,07. 0,77. Diminuiu. O que aconteceu então? Então, o que aconteceu é que parte da energia se perdeu. Então, ela não se conservou. Se eu pegar esse valor aqui, ó, e dividir por esse aqui, fazer o percentual disso, ó, eu tenho que esse valor é 95% desse. Então, 5% da energia se perdeu. Como é que se perdeu, né? Ela foi transformada em outras formas, como calor, som, e nesse caso aqui foi uma perda ainda maior. Eu também posso fazer isso, ó, para as velocidades, as energias cinéticas, né? Então, notem, se eu comparar aqui, né, a energia cinética, eu tenho que a maior parte da energia cinética, 62%, foi para a translação e 32% para a rotação, ou seja, eu gasto mais energia para adquirir velocidade de translação do que para atingir velocidades de rotação, né? O mesmo ocorreu aqui no oco, 48% foi para translação e 40% para a rotação. Então, a gente vê que a energia se transforma,
né, de potencial para a cinética, e a gente viu que a energia cinética ela tem mais de uma forma nesse caso. Ela tem uma forma de translação e uma forma de rotação. E que num problema real, né, num experimento real, uma parte da energia sempre é transformada em outras formas que estão fora do nosso sistema, né? Então, a gente entende isso aí como perda. Ok? São os resultados, a conclusão do nosso experimento. Eu vou passar para vocês esses resultados também. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui o nosso experimento. Mas